Amém. Diga glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1, por favor. Glória a Deus. Capítulo 3, põe acima na palavra, diga Senhor Jesus. Diga Senhor Jesus, eu quero ouvir a tua voz. Diga desperta, Senhor, a minha fé em nome de Jesus. Diz assim, Paulo, a introdução diz assim: Paulo envia-lhes Timóteo as boas notícias trazidas por este ao apóstolo. Amém? Versículo 1. Pelo que não podendo suportar mais os cuidados por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Diga glória a Deus. Olha o que o apóstolo diz, o quê? Nós enviamos o nosso ministro Timóteo. Vamos lá. Digamos que o apóstolo está lá em Fortaleza. Ele vai e manda. Vamos lá, eu estou lá em Fortaleza e mando o obreiro Josivan, vai lá em Aracati e procura saber lá como é que está a igreja, como é que estão os irmãos, me traz notícia deles. Assim fez Paulo. Qual o propósito? Versículo 2, o que é que ele diz? Enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para, repita assim, em benefício, vamos falar, em benefício da vossa fé. Olha só, ele enviou Timóteo para gerar um benefício da nossa fé. Fé essa que às vezes nós falamos e dizemos que temos. Fé, quem tem fé? Quem tem fé? Diga assim, eu tenho fé. Mas a tua fé, ela é capaz de te sustentar, te manter firme? Ou tua fé não está balanceada? Ou a tua fé não está equilibrada? Assim foi que o apóstolo falou, porque vai lá, Timóteo, me traz a notícia daquele povo, me traz, exorta eles, ensina eles, exorta, confirma a fé deles. Tem gente que não gosta de ser exortado, ensinado. Tem gente que não gosta de ser orientado, direcionado. Porque quando ela está fraca, quando se vê a fraqueza, Deus usa pessoas para o quê? Te dar força, te levantar. O diabo também usa pessoas para te enfraquecer. Mas Deus usa pessoas para o quê? Querer te erguer, te levantar. Porque a preocupação de Paulo era a fé daquele povo, a firmeza que eles tinham ou não. Continuando diz, versículo 3: a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Olha só, aquele povo estava sabido, que todos nós também estamos sabidos, que nós sim passaremos por momentos de tribulação na vida, igreja. Nós viveremos momentos tribulados na vida. É sabido disso, todo mundo sabe, que mesmo seguindo a Jesus, a nossa vida não é 100% mar de rosa, a nossa vida não é 100% calmaria. Mesmo seguindo a Jesus, nós sabemos que tribulações viveremos em todos os aspectos da nossa vida. E aí Paulo, preocupado, mandou Timóteo ir lá saber. Qual é a reação sua se alguém chegasse até a tua casa para saber como é que está você? Você seria sincero para dizer se você está bem ou não? Imagina, o pastor Paulo mandou vir aqui. O pastor Paulo mandou vir aqui lá na casa da dona Conceição.
Pastor Paulo mandou eu vir aqui saber como é que está a senhora, como é que está a sua fé, o propósito de manter sua firmeza, irmão. Não, pastor, estou bem. E às vezes muitas das vezes o falar não é igual, não é semelhante àquilo que nós demonstramos, porque dizemos que estamos bem, mas o nosso interior não está bem. Paulo estava o quê? Preocupado, quando ele diz aqui, versículo 5: por isso que, já não sendo mais possível continuar esperando, mandei indagar, quer dizer, procurar saber o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse. Fala para o teu irmão, diga assim: o diabo. Diga para o teu irmão, fala para ele, olha para ele, diga: o diabo, ele vai te provar, provocar. Você é sabido que você vai passar por provações, mas por não haver uma atenção, uma observação, igreja, a gente se enfraquece. Quantos são assim? Quantos na minha caminhada eu já vi não ter humildade para reconhecer suas fraquezas e não buscar? Quantos têm recebido direção, orientação do próprio Deus e não têm dado ouvido? O propósito de Paulo enviar Timóteo era para confirmar e exortar. Confirmar e o que mais? Exortar tudo que foi ensinado lá atrás. Quando Paulo passou entre eles, Paulo falou: quantas mensagens você já ouviu? Quantas pregações de exortação você já ouviu e de repente esqueceu delas, porque as tribulações sufocaram? Igual a parábola do semeador. Tem uma semente que é lançada, que com o tempo ela começa até a crescer, mas com o tempo as provações sufocam aquela semente e ela morre. E não é diferente hoje, não é diferente. As pessoas não buscam compreender: peraí, como é que está a minha fé de verdade? Espera aí, eu reconheço que eu não estou firmado ainda. Eu reconheço que eu estou meio assim, meio assado, eu estou fraco. Eu reconheço que eu não estou bem, eu preciso me fortalecer. Deus dá a palavra, Deus mostra a direção. E aí Paulo vai e diz para eles o quê? Temendo que o tentador vos provasse, versículo 5: e se tornasse inútil o nosso labor. Quando é que se torna inútil? Quando a gente busca não só orar, mas aconselhar, direcionar, caminhar com a pessoa. Eu não sei se alguém já caminhou contigo na fé. Eu não sei se você já teve experiência de alguém apacentar você de perto. Apacentar, porque tem pessoas que, tipo aquele povo, aquelas pessoas que enfrentam drogas, vício das drogas e saem, elas precisam ser apacentadas de perto. De perto. Tem pessoas que precisam ser apacentadas de perto. Já tem outras não, que quando o apóstolo enviava as cartas para a igreja, elas ouviam, tomavam posse daquela orientação, abraçavam aquela orientação, viviam aquilo ali. E não é diferente hoje, igreja. Não é diferente hoje. Deus ele se preocupa conosco. Deus se preocupa com você. E Ele quer nos ver fortes, alicerçados. Diga glória a Deus. O Senhor Jesus quer ver você caminhando sozinho. Caminhando o quê? Sozinho. Que a gente olhe para você e diga assim: não, fulano está na fé. Não, a irmã Leuda é firme. Não, a irmã Marcilene é forte. Não, o irmão Anderson está firme. Não, o irmão João está na fé. Não, o irmão Josivan, não, tem que ficar mais perto do irmão Josivan, que vira e mexe, ele está meio assim. É o exemplo, tá, igreja? É só o quê? Um exemplo. O irmão Josivan é firme na fé. Mas tem pessoas que precisam
observar. Mas tem pessoas que não querem serem exortadas. Tem pessoas que não aceitam serem o quê? Exortadas. O propósito de exortar alguém e ensinar é fazer com que ela se levante, se firme na fé em Jesus. A fé dela esteja ali, ó. Esteja ali. Uma vez eu vi um vídeo, o cara mostrando, dando um exemplo, pegando um galho seco e perguntando: por que esse galho está seco? Quem já viu já? Por que esse galho está seco? Porque ele não está ligado naquela árvore. Foi cortado, então não tem como aquele galho produzir e dele gerar frutos, porque foi cortado e secou. Você tem que observar isso. Se sua fé se desligar de Jesus, você vai secar semelhante a um galho e não vai ter mais vida. Você vai secar semelhante ao galho, vai morrer, não vai ter frutos. E é uma preocupação, igreja, que eu tenho que ter comigo. Eu, como pastor, tenho que ter com você. Nós observamos você de longe. Nós observamos a igreja de longe. Queria eu ir lá meio dia na tua casa. Diga glória a Deus. Te visitar. Amém? Meio dia. A gente conversar. A gente comia junto, orava junto ali, abençoava o almoço junto. Mas igreja, observe isso aqui, que o apóstolo Paulo, preocupado com a igreja, enviou Timóteo para saber como é que está o estado da fé deles. Aí Deus ele te pergunta: como está a tua fé realmente? Como é que você está diante de Deus? Como é que está a tua vida com Deus? Como é que está a tua caminhada com Deus? Você tem estado firmado em Jesus? Você tem dito: não, pastor, eu não tenho ninguém do meu lado, mas eu caminho com Cristo na fé. Não tem nada que me enfraqueça. Não tem nada em ninguém, porque eu estou alicerçado, eu estou abraçado na palavra que eu já ouvi. Nas pregações que eu já ouvi, eu me firmo na palavra de Deus. Eu me firmo em Jesus. Paulo se preocupa e a gente também se preocupa, porque nem todo mundo tem a fé que nós temos. Nem todo mundo conhece Jesus. Eu não sei se você realmente conhece Cristo de verdade. Se você realmente conhece Cristo de verdade, você vai querer Ele mais, você vai querer buscar mais, você vai querer se entregar mais, se fortalecer mais. Paulo estava preocupado, temendo que o diabo semeasse a palavra. Você sabe que foi pregado domingo passado? Você sabe qual foi a semente que foi lançada domingo passado? O irmão Flávio sabe não, porque não estava aqui, não era Flávio. Aconteceu um problema que não pôde estar aqui, mas o restante estava aqui. Foi lançado uma semente, e é preciso observar tudo que sai desse altar. Diga glória a Deus. Tudo. Revisar. Quem tem transporte aqui? Quem tem transporte? Carro, moto. Você revisa ele? Você faz revisão dele? Está andando, né? Maravilha. Está andando, está bem. Quem tem bicicleta aqui? Tu faz revisão na tua bicicleta? Ah, não. Revisa. Olha o pneu, como é que está careca. Olha a corrente enferrujada, quase se quebrando no meio do caminho. E a gente acha que está tudo bem. Nós não nos revisamos. Seja humilde. Se observe. Eu sempre digo isso: se vigie. Se observe. Não estou bem, pastor. Fale com Deus, que você diga: Senhor, eu não estou bem. Eu estou com a fé fraca. Fale. Chame o Espírito Santo para perto. Busque uma renovação. Busque se avivar. Busque estar ativo na fé em Jesus, para que então você se mantenha firme até o último dia. Até o último dia. Os anos estão passando. Os anos vão passando, e eu quero me manter firme em Jesus Cristo. Diga glória a Deus.
Eu quero me manter firmado, porque a palavra que foi lançada, a semente, de repente eu não posso nem me lembrar do que foi, aonde está, mas eu entendo de tudo o que foi me dito, eu guardo no meu coração. Eu vivo aquilo ali. Eu anoto para que eu não me perca no caminho. Eu anoto para que eu não me perca. Peraí, Deus falou forte comigo isso aqui. Eu vou observar. Toda pregação que traz aqui a gente lança depois no canal do YouTube da igreja. Ainda coloca ainda a introdução do que foi dito, que foi pregado, para você fazer uma revisão. Eu vou revisar aqui com calma. Eu vou observar aqui. E de repente nós falamos aqui, passa um detalhezinho que você não observa. Então, igreja, Paulo tinha preocupação. E aí Timóteo vai e retorna e diz o que? Versículo 6, 7. Ou melhor, versículo 6. Agora, porém, com o regresso de Tito, ou melhor, de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos o que? Boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Diga glória a Deus. Repita assim: fé, diga fé e amor. É isso que nos mantém, nos sustenta em Jesus. A fé e o amor em Cristo Jesus. E aí vem o que Timóteo vem dizendo, ó, não. As boas notícias, o povo está firme. Os irmãos estão firmes na fé e no amor. O amor dele para com Cristo tem aumentado. Eles têm tido mais prazer. Eles têm desejado mais. Eles têm desejado buscar mais e mais o Senhor. O amor, a fé. Nós hoje estávamos no monte. Pela manhã, 5 da manhã. Saímos daqui. E lá no monte, no caminho, os irmãos observaram que subiu um rapaz de moto. Vocês observaram? E ele subiu de moto. E eu estava na frente, lá na frente dos irmãos. Ele parou a moto e saiu. Aí quando ele retorna, nós traçamos no meio do caminho. E eu cumprimentei ele, bom dia, tal. E aí ele foi, não, eu vim aqui porque eu esqueci o meu óculos. Óculos de grau, ou de grau não, óculos de esporte, que ele tinha vindo no dia seguinte, tinha esquecido. Ele foi lá em cima do monte buscar o quê? Um óculos. Nós fomos buscar no monte o quê? Os avivar. E ele subiu o monte para buscar um óculos. Eu comecei a observar, olha só. Se tivesse chamado ele para vir orar, ele não viria. Mas como de repente o óculos deve ter sido o quê? R$1, né? Aí eu vou lá. O óculos. E ele foi. De moto, a moto toda. Quase que subindo de moto do monte do Pedregulho. E aí ele desce e diz, não, eu vim buscar meu óculos que eu deixei aqui ontem. Minha família e tal. A intenção de muitos de subir ao monte é lá, curtir, olhar o local, tal. Como aconteceu, a gente estava lá e uma família, amigos subiram lá. Então, igreja, observa se a fé que você tem tido, de repente anos e anos você tem na caminhada, mas a sua fé não aumenta, o seu amor não aumenta. Você tem observado? Sim, pastor, não, a minha fé tem aumentado. É igual o relacionamento marido e mulher. O amor para com o outro. Se não buscar um exercício, se esfria, fica morno, se enfraquece, desanima. A mesma coisa é a nossa fé, o amor para com Cristo. Se não buscar se exercitar, se esfria, fica morno, morre. É a preocupação que eu tenho que ter com a minha fé e o meu amor. Diga glória a Deus. Você tem que estar preocupado com a sua fé e o amor que você tem para com Jesus, porque é Ele que vai nos manter firme até o último dia, até o final. O amor para com Cristo, a fé em Cristo, faz com que nós suportemos, venhamos resistir tudo e todos que vierem contra a fé que eu tenho nele, para tentar me desanimar. Paulo vai e recebe as boas notícias, porque a semente que foi plantada
Paulo foi-se embora, mas o povo regou. Diga glória a Deus, igreja. A semente é lançada, sai do altar uma mensagem, sai do altar uma palavra, e você tem que regar ela na tua vida, para que você cresça, para que você amadureça, para que você cresça mais e mais. O tempo vai passar, e quem te perguntar quem é, cadê, como é que está o irmão fulano? De repente, pastor, fulano, como é que está cicrando? E eu quero dizer, não, irmão, está na fé, está firme, está bem, participativo, está ativo, está ali na fé, não falta culto, quer estar na igreja todo dia. Então essas coisas que a gente observa no amor e na fé. Diga glória a Deus, igreja. Amor e fé em Cristo Jesus faz com que a gente se avive. Eu busco me avivar, eu preciso me avivar. Eu não posso depender da minha esposa para me avivar. Ela não pode depender de mim para me avivar. Você não pode depender de mim para se avivar. A semente vai ser lançada para o teu coração, e aí você tem que absorver ela, regá-la. Diga glória a Deus, igreja. Porque vai chegar um tempo que você vai estar sozinho. Imagina você sai daqui do Aracati e vai para uma cidade interior que não tem igreja, só tem igreja católica. Tu vai fazer o quê? Tu vai para a igreja católica, é? Hã? Tu vai fazer o quê? Ixi, vou procurar um local. Eu estava numa cidade chamada Ipu, e tinha um interior que essa mulher era da igreja. Essa mulher saiu do interior dela, ia para a beira da pista. De manhã bem cedo, 5 da manhã, estava lá na beira da pista. O culto era 7 da manhã na cidade. Ela ficava lá esperando carona. Esperando o quê? Alguém desce para ir para onde? E aí e ela veio e tal. A senhora mora? Não, eu moro no interior. Aí ela contou a história dela. Eu vou deixar a senhora em casa. Aí fui deixar ela em casa. Quando eu vi a distância, eu disse, meu Deus, olha só que fé. Olha que fé essa mulher tem. Olha a fé que essa mulher tem de se deslocar de um lugar. Uma senhora já, senhora, se deslocar de um lugar do seu interior e ir para a beira da pista, a esperar que de repente aconteça uma carona. E não é que sempre aparecia carona, porque o Senhor via a vontade, a fé e o amor daquela mulher de ir até a igreja. Não, eu oro em casa. Ela não podia orar em casa, igreja? Ela não podia orar em casa, igreja? Sim ou não? Podia orar em casa, mas ela tinha prazer de estar na igreja, reunir-se com os irmãos para buscar, ouvir uma palavra, e a mulher saía alegre, feliz. E eu disse, senhora, eu vou fazer um propósito com a senhora. Eu vou vir deixar a senhora todo domingo. Não tem como eu buscar, mas deixar eu vou deixar. E aí eu fiz um propósito com ela. Todo domingo, terminava o culto, quando todo mundo ia se embora, a gente tomava um café ainda na igreja, e depois ia levar essa senhora. Porque a gente via alegria, prazer, força, amor, fé. Quando a pessoa quer Jesus, quer se manter firme, quando ela quer buscar mais ao Senhor. Então, igreja, a semente é lançada. Você já ouviu várias pregações, várias exortações para que você se mantenha firme. Mas o tempo está passando, e você, por não buscar regar essa semente, você se enfraquece. O Satanás tem conseguido ceifar a mensagem que é falada para ti, para o teu crescimento, para confirmar a sua fé em Jesus. Deus está trazendo mais uma orientação para nós aqui, para a gente cuidar, se examinar, se observar, para que aquilo que eu escuto de Deus, a semente lançada, produza fruto. Diga glória a Deus, igreja. E a nossa fé e o nosso amor aumente cada dia mais em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Quem compreendeu a palavra, igreja? Então glorifica o nome de Jesus. Ficamos toda a igreja de pé, vamos agradecer.